Olá, oi, eu sou o professor Rogério. Bem, então, no último vídeo, nós falamos um pouquinho aqui do período onde Dom João VI governou o Brasil, e hoje, né, nós vamos falar o período onde o Dom Pedro, ele passou a ser o príncipe regente do Brasil, né? Então, quando Dom Pedro, ele governou o Brasil um pouco antes, né, da independência. E como esse governo, ele foi impactante, né, para a sociedade de uma forma em geral. Bem, então, quando nós falamos em independência do Brasil, então muito se fala, né, sobre uma história mítica, né, então onde, né, acredita-se que não houve conflitos, né, então a independência do Brasil a partir de uma visão, né, puramente mais positivista, né, então forjada nos grandes feitos, né, nos grandes heróis, nos grandes personagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui qual a importância de uma grande, né, uma grandiosidade, né, entre outros participantes do movimento da independência do Brasil, entre eles a própria esposa de Dom Pedro e também os seus conselheiros, no caso, né, o José Bonifácio, entre outros. Então a gente vai começar aqui a falar um pouquinho aqui o rumo da independência. Então Dom Pedro e suas lutas. Então como é que o Dom Pedro, né, ele conseguiu, né, de uma certa forma ou de outra, né, a independência do país. Bem, então, quando nós falamos em Dom Pedro, então Dom Pedro I ou Dom Pedro VI de Portugal, ele nasceu em Queluz no dia 12 de outubro de 1798 e ele morreu em Queluz também no dia 24 de setembro de 1834, apelidado de o Libertador e o Soldado, o Rei Soldado. Foi o primeiro imperador do Brasil, como Dom Pedro I, de 1822 até 1831, quando ele renunciou ao seu cargo, ele abdicou ao trono, né, no caso do rei de Portugal e Algarves, né, e se tornou, né, Dom Pedro VI, né, entre março e maio de 1826. Né? Então, era o quarto filho do rei Dom João VI de Portugal. Sua esposa era Carlota Joaquina, da Espanha, sendo assim um membro da Casa de Bragança. Então, Pedro viveu seus primeiros anos da vida em Portugal, até que as tropas francesas invadiram o país em 1807, forçando a transferência da família real para o Brasil. Bem, então, a infância de Portugal foi toda em Portugal, a infância de Dom Pedro, ela foi totalmente em Portugal, só que as invasões francesas forçaram o Dom Pedro I, né, a vir para o Brasil, e isso, né, vai ter impactos muito significativos na sua história. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da regência do Dom Pedro. Então, no caso, por que eu coloquei regência de Dom Pedro? Então, até ele assumir o trono, ele não era considerado Dom Pedro I, mas sim o príncipe regente. Então, aqueles que estavam ocupando o cargo no lugar de seu pai, que tinha voltado para Portugal. Bem, então a Revolução Liberal do Porto chegaram no Brasil em 17 de outubro de 1820 notícias de que a guarnição militares em Portugal havia se amotinado, levando ao que posteriormente ficaria conhecido como a Revolução Liberal do Porto de 1820. Então os militares formaram um governo provisório, suplantaram o regime que Dom João VI havia nomeado, né, então convocado às cortes, o parlamento centenário de Portugal, né, então desta vez democraticamente eleito e com o objetivo da criação da Constituição Nacional, que tinha caráteres liberais. Então isso era a proposta de que Dom João tivesse os seus poderes reduzidos dentro desse cenário. Então Pedro ficou surpreso quando seu pai não apenas lhe pediu conselhos, mas também decidiu enviá-lo de volta para Portugal para governar como regente em seu nome, tentar emplacar os revolucionários. Um príncipe nunca havia sido educado para ser um governante e anteriormente jamais recebeu permissão para participar dos assuntos de Estado. Então, o papel que seria seu por direito de nascimento era, na verdade, o exercício de sua irmã mais velha, Maria Teresa. João confiava nele para conselhos, inclusive lhe fez um membro do Conselho do Estado. Bem, então, tem alguns historiadores que dizem que o Dom Pedro ele foi educado
muito mais como militar do que como um aristocrata, como um político. Então, isso, quando ele recebe a missão do seu pai de voltar para Portugal para governar o país antes do seu retorno, lhe pega de surpresa. Mas ele aceita essa missão de bom agrado, né? E isso ele o faz, né, no primeiro momento para tentar apaziguar os movimentos revolucionários. Bem, então Pedro era visto com suspeitas por João e pelos conselheiros mais próximos do rei. Então, todos os quais apegavam-se ao princípio de uma monarquia absolutista. Em contraste, o príncipe era bem conhecido como um grande defensor dos ideais liberais e de uma monarquia constitucional representativa. Então, ele havia lido trabalhos como de Voltaire, Benjamin Constant, Gaetano Filangieri e Edmund Burke. Então, no caso, até mesmo a sua esposa Maria Leopoldina comentou que meu esposo, Deus nos ajude, ama as nossas ideias. Então, no caso, o Dom Pedro, os historiadores colocam que ele conhecia ideais liberais também. E com isso ele era um amante, né, da monarquia constitucional, abrindo mão de partes dos poderes dado a ele, mas com isso garantindo o seu poder. Então, Dom João adiou o máximo possível a partida de Pedro, temendo que o filho fosse aclamado rei pelos revolucionários assim que chegasse em Portugal. Então, no caso, o Dom João ele temia um golpe de Estado vindo do próprio filho, coisa que não vai se concretizar. Bem, então, Pernambuco, então a Convenção de Berberibe. Então, Pernambuco foi a primeira província brasileira a se separar do Reino de Portugal no dia 29 de agosto de 1821. Teve início o movimento armado contra o governo do capitão-general Luiz Rego Barreto e o algoz da Revolução Pernambucana, culminando em uma formação de uma junta uma junta de Goiânia. Né? Então, no caso, tornando-se vitorioso a rendição das tropas portuguesas e em capitalização da Convenção de Berberibe, então, no caso, responsável pela expulsão do exército português do território pernambucano. Então, o movimento constitucionalista de 1821 é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil. Então, dentro desse contexto, né, então, a capitania de Pernambuco, ou a província de Pernambuco, ela sempre foi um estado, né, uma região, que estava, né, a busca de sua emancipação, e a volta de Dom João para Portugal foi o estopim para esses movimentos. E esses movimentos vai causar a separação de Pernambuco do resto do país, do resto da colônia, no caso do Brasil. E com isso, o movimento constitucionalista de 1821 é o primeiro episódio considerado como ato de independência do Brasil, voltando ao pedido que o Dom João VI fez para Dom Pedro antes de retornar: filho, toma a coroa para si, antes que algum aventureiro o faça. Então, esse movimento foi um exemplo muito claro disso. E com isso, Dom Pedro vai ter que se relacionar com esses movimentos dali por diante. Bem, então em Lisboa, os membros da corte não mostraram respeito para o príncipe, né? Então, no caso, nós temos o dia do fico aí, que é bem importante, né, para a história do Brasil. Então, no caso, em Lisboa, né, o Dom Pedro foi zombado, né, abertamente por eles, né? Assim, a lealdade devida por Pedro às cortes gradualmente foi transferida à causa brasileira. A sua esposa, a princesa Leopoldina de Habsburgo, favorecia o Partido Brasileiro e encorajou seu marido a permanecer no Brasil, enquanto os liberais e os bonifacianos fizeram representações públicas ao seu favor. Então, no caso, Dom Pedro ele começa a ser influenciado tanto por sua esposa, tanto pelo seu mais próximo conselheiro, no caso foi o José Bonifácio. Então, no dia 9 de abril de 1822, quando, de acordo com o jornal, declarou: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Né? Então, no caso, Dom Pedro ele vai contrariar os pedidos no seu retorno imediato para Portugal, e com isso ele vai dizer que vai ficar no Brasil. Bem,
Então, após a sua decisão, Pedro, em desafio às cortes, cerca mais de 2 mil homens, sob o comando de Jorge Alvilés, amotinaram-se, vindo a concentrar-se no Morro do Castelo, que logo cercado por 10 mil brasileiros armados, liderados pela Guarda Real da Polícia. Então, Dom Pedro, em seguida, demitiu o comandante-general português, que ordenou-lhe a retirar-se com os seus soldados para outro lado da Bahia, para Niterói, onde aguardaram o transporte para Portugal. Então, Dom Pedro, ele inicia-se o propósito da independência, com isso, né, se amotinando contra os ideais da Revolução do Porto, que tanto o seu pai, né, o desejava. Bem, então, o José Bonifácio foi nomeado ministro do Reino e os Negócios Estrangeiros em 18 de janeiro de 1822. Então, Bonifácio logo estabeleceu um relacionamento paternal com Pedro, que começou a considerar o experiente estadista como seu maior aliado. Então, Gonçalves Ledo e os liberais tentaram minimizar a estreita relação entre Bonifácio e Pedro, oferecendo ao príncipe o título de defensor perpétuo do Brasil. Então, para os liberais, era necessário a convocação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil, enquanto os Bonifácios preferiam que Pedro concedesse para si mesmo a Constituição para evitar a possibilidade de uma anarquia, semelhante ao que aconteceu durante os anos da Revolução Francesa. Então, o príncipe concordou com os desejos dos liberais e assinou o decreto do dia 3 de julho de 1822, convocando para as eleições dos deputados que se reuniram na Constituinte Assembleia Geral Legislativa do Brasil. Então, no caso, o Dom Pedro, né, o Bonifácio, vai ser o responsável pela elaboração da primeira Constituição. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho aqui mais sobre a independência. Então, a gente vai falar aqui do grito em si, né? Então, o episódio que vai marcar a história do Brasil. Bem, então Pedro partiu para a província de São Paulo para assegurar a sua lealdade dos locais à causa brasileira. Ele alcançou sua capital no dia 25 de agosto e lá permaneceu até dia 5 de setembro. Então, Leopoldina, sua esposa, assumiu a regência durante sua viagem e diante das exigências de Portugal para que ambos retornassem para Lisboa, e convocou uma sessão extraordinária com o Conselho do Estado no dia 2 de setembro de 1822, juntamente com os ministros. Né? Então, decidiu pela separação definitiva entre Brasil e Portugal, assinando então a Declaração de Independência. Em seguida, enviou o mensageiro Paulo Bregaro para entregar a Pedro uma carta informando sobre o ocorrido. Então, no caso, quem assinou a carta de independência foi a Maria Leopoldina, né? No caso, a esposa de Dom Pedro, que era uma mulher muito à frente do seu tempo. Né? Então, ela adorava estudar a botânica, entre outros elementos da natureza. E, com isso, ela vai ser uma das peças fundamentais para a independência do Brasil, até a assinatura da Carta de Independência. Então, em 7 de setembro, quando retornava ao Rio de Janeiro, Pedro recebeu a carta de Bonifácio e de Leopoldina. O príncipe foi informado que as cortes tinham anulado todos os atos do gabinete de Bonifácio, removido o restante ao poder a ele ainda tinha. Então, Pedro voltou-se aos seus companheiros e incluiu a sua guarda de honra e falou: amigos, a corte portuguesa querem nos escravizar e perseguir. Então, a partir de hoje, nossas relações estão quebradas. Nenhum vínculo une-nos mais. Então, o que continuou depois, ele arrancou a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal. Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Ele desembainhou a sua espada e proclamou: então, para o meu sangue, para a minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E gritou: independência ou morte. Então, esse evento ele é lembrado com o grito do Ipiranga. Então, as margens do córrego do Ipiranga, então, as margens da fronteira na cidade de São Paulo, Dom Pedro ele realizou seu ato mais importante na história do Brasil, que foi o grito da independência,
no caso, acabando com os laços que ligavam Brasil a Portugal. Bem, então, ao chegar na cidade do Rio de Janeiro na noite do dia 7 de setembro, Pedro e seus companheiros espalharam as notícias da independência para o Brasil e o domínio português. O príncipe foi recebido com grandes festas populares e foi chamado do rei do Brasil, mas também de imperador do Brasil. Então, ele retornou ao Rio de Janeiro no dia 7, no dia 14 de setembro, e nos dias seguintes, os liberais espalharam panfletos escritos por Joaquim Gonçalves Ledo, que surgiram a ideia de que o príncipe deve ser aclamado como imperador constitucional. No dia 17 de setembro, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, José Clemente Pereira, enviado às outras câmaras do país a noticiar a aclamação, iria ocorrer no aniversário de Dom Pedro, no dia 12 de outubro daquele mesmo ano. No dia seguinte, a nova bandeira e brasão e as armas do reino, né, independente do Brasil foram criados. No caso, foi mantido vários elementos, né, de Portugal, né, no caso, acrescentando as ramas de café, né, o fumo e principalmente as estrelas, né? Então, no caso, a bandeira ela prevaleceu a mesma da colônia, acrescentando as armas, né, do território brasileiro, além das cores verde e amarelo, que representavam as duas casas reais, a Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo, que é um dos símbolos mais importantes da história do Brasil. Tanto é que a nossa bandeira, mesmo depois da República, ainda continua praticamente a mesma. A única coisa que se altera é o brasão no centro. Bem, então, a separação oficial de Portugal só ocorria no dia 22 de setembro de 1822, em uma carta escrita por Dom Pedro a Dom João VI. Nele, Pedro ainda chama a si mesmo de príncipe regente, e o seu pai referindo como rei do Brasil independente. Então, em 12 de outubro de 1822, no Campo de Santana, mais tarde conhecida como Campo da Aclamação, o príncipe Pedro foi aclamado Dom Pedro I, imperador constitucional, defensor perpétuo do Brasil. Era ao mesmo tempo o início do reinado do Pedro, mas também do Império Brasileiro, né? No entanto, o imperador deixou claro, embora ele tenha aceitado o título, se Dom João VI retornasse ao Brasil, ele iria descer do trono em favor do seu pai. Então, no caso, aquela promessa que o Dom João fez o Dom Pedro realizar quando ele estava indo embora, o Dom Pedro ele realizou com sucesso. Mas, né, como diz a história, nada é perfeito. Então, quando nós estudamos a história do Brasil, parece que foi tudo feito com um toque de magia, né? Então, todos os problemas se solucionaram com o fim, né, desse momento. Mas houve conflitos no Brasil para tentar resgatar a colonização no Brasil. Então, as forças realistas, como o que aconteceu durante a independência da América Espanhola, também aconteceu no Brasil dentro desse contexto. Então, em razão para título imperial, foi o de que o título de rei seria simbolicamente, significava a continuação da tradição dinástica de Portugal e talvez, né, o temido absolutismo, enquanto o título de imperador derivava da aclamação popular como a Roma Antiga. Então, no dia 1º de dezembro de 1822, aniversário da aclamação de Dom João VI, o primeiro rei da Casa de Bragança no Brasil, Dom Pedro I, foi coroado e consagrado imperador do Brasil. Então, nesse momento, nós iniciamos a história como o Império do Brasil, que teve início no dia 7 de setembro, mas a consolidação de todo o processo se dá a partir do dia 1º de dezembro de 1822. E as guerras de independência. Então, o quadro idealizado pelo Pedro América, décadas depois do movimento, né, então vai, né, esconder um pouco o que aconteceu depois do dia 7 de setembro, que foram os conflitos para a consolidação do Império Brasileiro. Então, o Império Brasileiro não se formou a partir de um toque de mágica, mas sim por derramamento de sangue significativos. Bem, então, o início do conflito.
Então, a influência de Portugal sobre o Brasil era mantida pelas guarnições no porto estratégicos. Então, parte da estratégia portuguesa para retomar o controle do Brasil e impedir a independência, né, de sua colônia mais importante era recuar as tropas de Montevidéu para usá-las para reforçar a guarnição na Bahia. Então, esperava-se que essas tropas reconquistariam a Bahia, enquanto a Marinha Portuguesa bloquearia o Rio de Janeiro e, por consequência, reconquistariam o território. Então, a estratégia de Dom Pedro era isolar as guarnições portuguesas e forçá-las, uma por uma, a se render. Então, no caso, houve o conflito, né, entre a guarnição do exército português, que permanecia fiel à questão da Revolução do Porto, né, da Revolução do Porto, e também isso iria forçar o Brasil a redimensionar essa questão da independência. Então, a separação. Então, durante 1822, os habitantes do Brasil tomaram partido, né, nos eventos políticos que se desenrolaram no Rio de Janeiro e em Lisboa. Houve cisão do exército luso-brasileiro, que ocupava a Cisplatina, no Uruguai. Então, regimentos portugueses recuaram para Montevidéu e foram cercados pelos ex-companheiros, os brasileiros, liderados pelo Barão de Laguna, no remoto e pouco populado norte do Pará e do Maranhão. Junto, pró-portuguesas, né, declararam lealdade a Portugal. Pernambuco era favorável à independência, mas na Bahia não havia um consenso entre a população. Então, as notícias começam a chegar em todo o canto do Brasil de uma forma desencontrada, e isso vai levar aos conflitos entre a população, que não sabia quem iria depositar a sua lealdade, ou ao príncipe ou ao rei. Bem, então nós vamos falar aqui da campanha da Bahia. Então, com a Revolução do Porto, a população da Bahia dividiu-se em um conflito entre brasileiros contra a recolonização e portugueses a favor da recolonização. Aumentaram substancialmente. Então, a área tradicionalmente produtora de açúcar e de tabaco do Recôncavo, então, dominada pelos grandes latifundiários escravistas, desde cedo se manifestaram pela causa brasileira, sobre a liderança da Vila de Cachoeira. Então, a capital da província, Salvador, então ocupada pelas tropas do exército português, sob o comando do governador das armas, Inácio Luiz Madeira de Melo, mantinha os laços com a metrópole. Então, na Bahia, começa a ter esses conflitos entre realistas e revolucionários. Os realistas do lado do Dom João VI, né, do caso, nem tanto de Dom João, mas da soberania portuguesa da colônia, e, por outro lado, os latifundiários brasileiros estavam do lado da independência, que para eles seriam muito mais interessantes. Bem, então, para apoiar e reforçar os rebeldes brasileiros na região, que haviam criado batalhões patrióticos formados por voluntários da capital e do interior da província, o governo brasileiro despachou da corte alguns navios sob o comando de Rodrigo de Lamare. Então, no caso, conduzido tropas e suprimentos, inclusive um oficial experimentado nas campanhas napoleônicas, o Pierre Labatute. Então, no caso, esse efetivo desembarcou em Maceió, em Alagoas, de onde seguiu por terras para a Bahia. Durante a marcha, o contingente foi reforçado por efetivos vindos de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de amplos voluntários que abriria, no caso, no Recôncavo, né, ali na Bahia. E uma das figuras mais emblemáticas foi da freira Madre Joana Angélica, que foi uma daquelas que defendeu o movimento também na Bahia. Então, entre esses voluntários, destacam-se o nome da Maria Quitéria, uma heroína, né, da Revolução, o Batalhão dos Periquitos, né, criado pelo avô e o poeta do Castro Alves, José Antônio da Silva Castro. Então, assim, né, no caso, né, denominado pelo predomínio da cor verde em sua farda. Outros que também se voluntariaram foram os irmãos Antônio Pereira Rebouças e Manuel Maurício Rebouças, homens negros
filho de uma escrava liberta, eles foram, respectivamente, pai e o tio de abolicionistas de André Rebouças. Então, no caso, né, de Portugal foram enviados 2.500 homens para reforçar a tropa de Madeira de Melo, e este efetivo juntaram-se aos elementos da divisão auxiliadora que se retirava do Rio de Janeiro. Então, dentro desse caso, né, as tropas portuguesas começam a ser mais amplamente reforçadas, mas os revoltosos vão conseguir os seus objetivos aos poucos. Bem, então a vitória brasileira na Batalha de Cabrito, né, e de Pirajá, em 8 de novembro de 1822, bem como o fracasso da tentativa portuguesa em ocupar a ilha de Itaparica no dia 7 de janeiro de 1823, tornaram cada vez mais difícil o sustento da posição, né, por parte do exército português. Diante do bloqueio naval de Salvador, imposto pela Esquadra Imperial, sob o comando do Lord Thomas Cochrane. Então, no caso, completando pelo bloqueio terrestre, pelos conjugados, impedia o suprimento efetivo lusitano. Então, Madeira de Melo foi forçado a capitular e abandonar Salvador no dia 2 de julho de 1823, que estava sobre uma situação dramática. Devido ao cerco, faltavam alimentos e a doença matava os mais fracos. Então, com a vitória da cidade, foram tomadas pelas tropas brasileiras. Na ocasião, o comandante inglês aprisionou várias embarcações portuguesas e a prontidão leal portuguesa, Pizarro, Carolina e Conde de Peniche, perseguindo as demais até a proximidade de Lisboa, onde pôs fim ao conflito. Então, dentro desse conflito, né, nós vamos, né, dar sequência, como é que foi os outros movimentos dentro dessa realidade. Aí. Então, né? Então, dentro desse contexto todo, né? Então, nós vamos voltar lá, porque deu um probleminha aqui, mas vamos voltar. Bem, então, no caso, teve a proximidade entre, né, assim, houve a perseguição da esquadra portuguesa até a proximidade de Lisboa. E isso vai fazer com que, né, o processo se torne cada vez mais voltado para a garantia dos brasileiros. Bem, a campanha no Piauí. Bem, então, como a Bahia tinha caído, então a tradição produtora de gado no Piauí, a burguesia comercial, mesmo os proprietários de terra, estavam ligados à metrópole, inclusive por laços de sangue. Aqui a adesão da independência do Brasil foi proclamada na vila de Parnaíba, o interior e a capital, Oeiras, né, no caso, permaneceram sob o controle das tropas do exército português, sob o comando do governador Arma do Piauí, né, de armas do Piauí. No caso, o Major José da Cunha Fidier. No caso, mesmo diante do recebimento do reforço vindo da então província do Ceará, comandada pelo capitão Mor do Crato, José Pereira de Filgueiras, então as tropas brasileiras foram inicialmente derrotadas na Batalha de Genipapo, no dia 13 de março de 1823, ocorrida no atual município de Campo Maior, à margem do rio Genipapo. Então, no caso, outras localidades, entretanto, manifestaram sua adesão à independência, alcançando a vitória quando Fidier se deslocou para apoiar a resistência portuguesa na Vila de Caxias, no Maranhão, onde onde ele foi derrotado, onde ele foi preso.
Então, e a campanha do Maranhão. Então, também a província do Maranhão, das elites agrícolas e pecuárias, eram muito ligadas à metrópole. À época, o Maranhão era uma das mais ricas províncias da América Portuguesa. A intenção, né, do tráfego marítimo para a metrópole, justificado pela maior proximidade com a Europa, tornava mais fácil o acesso das tropas comerciais com Lisboa do que com o restante da colônia. Então, os filhos dos comerciantes ricos estudavam em Portugal e a região era conservadora e avessa ao comando vindo do Rio de Janeiro. Então, foi da junta governamentista da capital, do São Luís, que partiu a iniciativa da repressão ao movimento de dependência no Piauí. Então, a junta controlava ainda a região produtora do Vale do Rio Itapecuru, onde o principal centro era a vila de Caxias, né? No caso, e esta foi a localidade escolhida para o Major Fidier para fortificar após a derrota definitiva da Batalha de Genipapo, no Piauí, imposta pelas tropas brasileiras. Então, composta pelos contingentes oriundos, né, do Piauí e do Ceará. Então, Fidier teve a sua capitular, né, teve que capitular, teve que se render, sendo preso em Caxias e depois mandado para Portugal, onde foi recebido como herói. No caso, tais combates da Guerra da Independência também serviriam como batismo de fogo para o jovem Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Então, no caso, esse momento da história é o momento onde começa a se criar os heróis nacionais, né? Principalmente o Duque de Caxias, que depois vai lutar durante a revolta dos farrapos, né? A Guerra Farroupilha. Mas ele teve uma participação muito importante durante o processo de independência. Bem, então, o levante aos brasileiros foram conquistados e após de várias cidades e povoados maranhenses, aos poucos os portugueses foram sendo derrotados. Contudo, a capital, São Luís, permanecia controlada pelos portugueses. Enviada do Rio de Janeiro, uma frota comandada pelo Lord Concharrier, então, no caso, aproximado-se a São Luís, fingindo ser reforços portugueses. Conseguiu desembarcar os seus homens e aprisionou alguns chefes militares portugueses, usando como refém, e conseguiu conquistar o controle da cidade. Então, São Luís, a capital provincial, tradicional reduto português, finalmente bloqueada pelo mar e ameaçada de bombardeio pela esquadra de Tomás Courier. Então, no caso, foi obrigada a se render e aderindo à independência no dia 28 de julho de 1823. Mais uma província que seja tomada pelo governo até então instituído. E a campanha do Grã-Pará. Então, quando nós pensamos em Grã-Pará, até a desmembração durante a República, a Amazônia, no caso, o Amapá, o Roraima e o Pará, era uma província apenas. Então, localizada no que nós chamamos hoje de Amazônia Legal, tirando ali alguns estados ali daquela região. Bem, então, a província foi a última a aderir à independência do Brasil. Então, a burguesia comercial e os proprietários de terra do Grã-Pará se encontravam fundamentalmente ligados à metrópole e à Revolução do Porto. Também havia provocado reações contraditórias nesta província. Inicialmente, portugueses e brasileiros se uniram com a decisão das cortes de criar uma monarquia constitucional. Porém, quando as cortes decidiram recolonizar o Brasil, o padrão de reação que havia ocorrido na Bahia se repetiu. Então, brasileiros contra a recolonização de um lado e portugueses a favor, né, dos cortes de outro, né, das cortes de outro. Então, em abril de 1823, chegou de Portugal o brigadeiro José Maria de Moura para governar a província. Em 1º de março, os primeiros combates tiveram início. Porém, as tropas portuguesas reagiram com violência, várias pessoas morreram e foram feridas 267 pessoas naquele momento. Então, elas foram presas. No caso, essas 267 pessoas foram presas. Bem,
Em agosto de 1823, Dom Pedro enviou para Belém um navio comandado pelo John Pascoe Grifel, né, no caso, usando de astúcia, anunciou que uma grande esquadra estaria chegando ao Belém e que qualquer resistência por parte dos lusitanos seria inútil. Então, com medo da ameaça aos portugueses, não reagiram e a província do Grã-Pará se incorporou ao Império Brasileiro no dia 15 daquele mês. Então, a tática, né, de você manipular o discurso fez com que, né, o governo do Pará se unisse ao território brasileiro e assim colocando fim às guerras de independência. Então, porém, a mentira não durou muito tempo. Então, com a esquadra não chegava, então portugueses iniciaram uma tentativa de rebelião para retomar o processo e os rebeldes da independência, a violência iniciada pelos portugueses foi revidada com mais violência pelos brasileiros. Aqui o Grifel, né, então subordinado ao Cochiré, então pretendendo acabar com os conflitos, impôs a aceitação da independência, também recorrendo ao bloqueio naval sobre a ameaça de bombardeio da capital, Belém, no dia 15 de agosto. Tendo sido eleita a junta governamentista, no dia 17 de agosto, explodiu uma violência reação popular e obrigou Grifel a desembarcar tropas e efetuar prisões em massa, visando restabelecer a ordem pública. Então, Grifel chegou a convocar a população para uma reunião em frente ao Palácio Governamental. Com a população reunida, escolheu 5 soldados ao acaso e mandou executá-los. Então, no dia 19 de agosto, sem houver cárcere suficiente para em terra, prendeu, né, a junta de Grifel, autorizou encerrar, né, nos porões do Brigue, no caso de São José Diligente. Então, no caso, depois de Palhoça, né, Palhaço. Né? Então, no caso, 257 detidos. Né? Então, 257 detidos, onde todos menos 256 menos 4 e outros, né, segundo outras fontes, outros documentos. Então, nós não temos uma exatidão de quantos foram presos. Então, dessa maneira, o Grifel apaziguou os conflitos na província, embora posteriormente Grifel tenha sido defendido, argumentando não ter ordenado o massacre de Brigue Palhaço. Então, no caso, também nada fez para responsabilizar e punir os responsáveis. Então, no caso, né, houve esse massacre e muito na história não se fala sobre ele. E a guerra no mar. Então, a campanha naval, por outro lado, o Brasil foi liderado por Thomas Cochiré. Então, no caso, a então nascente Marinha Brasileira experimentou no início uma série de contratempos, devido à sabotagem exercida pelos altos números de portugueses que faziam parte das suas tripulações, quando no início da conflagração em terra. Então, porém, já em 1823, a Marinha havia sido reforçada e os membros portugueses substituídos por brasileiros natos, que incluía recrutamento à força tanto de escravos libertos como de brancos livres. Né? Então, no caso, sob o comando dos mercenários britânicos e americanos, tal reformulação foi fundamental para a Marinha Brasileira conseguisse não só limpar as costas da presença inimiga e isolar os restantes das tropas terrestres portuguesas, como no final de 1823, perseguisse os restantes do navio de guerra lusitano através do Atlântico até o rio Tejo, né, ali perto, né, no caso o rio Tejo, ali perto de Portugal. Então, porém, apesar da derrota militar, da pressão diplomática exercida pelo Reino Unido, somente no dia 29 de agosto de 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil, assinada no Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal. Então, aqui nós temos, né, no caso, esses conflitos, né, a imagem, né, desses conflitos e algumas fontes sobre eles. Bem, e o famoso reconhecimento. Então, para que o Brasil se tornasse um país independente, era necessário que houvesse o reconhecimento da sua metrópole. E houve esse reconhecimento a partir do tratado feito entre Dom João e o Brasil. Bem, então, após a conclusão do processo militar em 1823,
restou a negociação diplomática do reconhecimento da independência das monarquias europeias. Então, o Brasil negociou com a Grã-Bretanha e aceitou pagar a indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, num acordo conhecido como Tratado de Amizade e Aliança, firmado entre Brasil e Portugal. Então, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Essa proposta decorre da doutrina Monroe, lançada em 1823, contra a intervenção as intervenções e a colonização das potências da Europa no continente americano, favorecendo suas ações sobre o resto do continente. Bem, então, quando nós falamos em doutrina Monroe, então, foi quando os americanos eles usam aquela questão da América para os americanos. Então, no caso, emancipando as colônias que eram controladas pelos europeus, assim garantindo seus interesses. Então, o México foi o segundo país a reconhecer. Outros estados americanos recém-independentes, republicanos, tinham resistência ao regime monárquico, adotado também a tendência de Dom Pedro ao absolutismo. Então, as características políticas do Brasil recém-independente causavam suspeitas de ser um meio para a recolonização pelos impérios coloniais europeus dos Estados Unidos, os republicanos americanos. Então, isso por quê? No continente europeu, a Santa Aliança defendia monarquias absolutistas e colonialistas. Então, além de se opor à Grã-Bretanha. Então, no caso, as recém-independentes repúblicas da América do Sul e da América Latina também viam essa independência do Brasil com certos olhos de desconfiança, principalmente pensando que o Brasil poderia dar um golpe e recolonizar esses territórios. Então, interessada nos privilégios comerciais e políticos da América, mas sem perder a aliança com Portugal, a Grã-Bretanha mediou as negociações entre Dom Pedro I e a ex-metrópole Portugal. E em 1825, a negociação mediada resultou no reconhecimento, né, de Portugal e britânico, o pagamento da soma exigida, no caso, 2 milhões de libras esterlinas, e o benefício comercial, né, do Brasil para a Grã-Bretanha. Então, no caso, o Brasil seria um país que iria ter laços muito próximos com a Grã-Bretanha na questão comercial. Né? E com isso, né, nós vamos, né, chegar aos desdobramentos de uma forma mais geral. Então, as semelhanças do processo de independência dos outros países latino-americanos e a independência do Brasil preservou o status quo das elites agroexportadoras e conservadoras, né, e ampliaram os seus privilégios políticos e econômicos. No caso, a questão da manutenção do latifúndio, da escravidão e da monocultura. Então, ao contrário dos ideais iluministas e do que desejava o exemplo de José Bonifácio de Andrada e Silva, a escravidão foi mantida, assim como o latifúndio e a produção de gêneros primários, voltado para exportação, no modelo que vinha sendo feito desde a colonização. Bem, então, quando Dom João retornou a Lisboa por ordem das cortes, levou todo o dinheiro que podia do Banco do Brasil. Calcula-se que 50 milhões de cruzados, apesar de ter deixado o Brasil com a sua prataria, e é uma enorme biblioteca, com obras raras que compõem hoje o acervo da Biblioteca Nacional. As consequências da leva desse dinheiro para Portugal, do Banco do Brasil, fundado por Dom João em 1808, veio a falir o banco em 1829, por conta, né, dessa falta de capital. Bem, então, com isso, nós vamos terminando aqui. Né? Então, aqui está uma foto uma imagem da Assembleia, porque depois que houve o reconhecimento do Brasil, o que faltava para o processo de independência chegar ao seu final? A questão da nossa primeira Constituição, que vai ser assinada em 1824. Bem, gente, então, né, agradeço a todos aqui pela paciência, o vídeo foi bem grande, né, foi bem amplo. Então, nesse caso, se você gostou do vídeo aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se você não faz parte da comunidade também, né, se inscreva no canal. Né, e com isso você vai conseguir ter, né, mais interpretações, ou no mínimo, um pouquinho mais de informações sobre esses fatos que tanto mexem com a nossa história. Beijo, então, agradeço a todos. Muito obrigado até aqui e até a próxima aula. Até mais.